Este é o segundo capítulo do audiobook Atraídos por Ti. Subtítulo: Ele se define a si mesmo. Vamos à narrativa. Nosso Deus é o único Deus que se relaciona conosco, que se revela em sua criação livremente, que conversa com o homem olho no olho. Não se limita a amuletos, objetos, imaginações, campanhas disso ou daquilo, ou a homens, apesar de ele usar algumas vezes. É um Deus que se define a si mesmo, diferente de outros deuses que precisam de ajuda externa para serem definidos, já que não falam, não ouvem, não cheiram, não andam. E além disso, precisaram ser criados, pois por si só não existiriam. E ainda há os que se consideram deuses, sendo idolatrados por muitos que depositam suas esperanças neles. Não precisa de bajulação ou afeto ou carinho, ele é a sua plena satisfação. Uma satisfação perfeita, sem início ou fim de dias como ele. Não somos nós, não são os anjos, não é o céu, não é a cidade santa. É ele, sempre ele, eternamente ele. E ele nos atrai para ele porque tem o desejo de nos fazer participar dessa plena satisfação que é ele mesmo. Agora faça uma pausa no vídeo e leia o Evangelho de João, capítulo 4. Vimos que o Senhor pede água à mulher samaritana, mas os judeus não falam com os samaritanos. Já poderíamos prever ali um princípio de uma confusão que possivelmente levaria a um conflito inevitável, pois um homem judeu estava literalmente dentro de uma cidade samaritana, como vemos nos versos 5 e 6, perto de uma fonte de água, um poço de propriedade samaritana, no verso 12, e puxando conversa com uma mulher samaritana. Combinação perfeita para um conflito. Porém, não era qualquer um que estava ali, e sim o Eu Sou. E o Eu Sou, o Senhor, não sabe o que é conflito, confusão entre povos ou etnias. Ele é soberano sobre tudo e todos, e se revela a qualquer um, em qualquer lugar, da forma como deseja. E assim começaria a se revelar àquela mulher, e mais tarde ao seu povo. Dá-me de beber. Um pedido e um desejo em uma necessidade. O corpo desfalecia por falta de líquido e Jesus faz o pedido, que remete a privilégio. O Criador dá o privilégio à criatura para servi-lo, não por necessidade disso, porém com o desejo de se relacionar. Ele quer se relacionar. A intenção é sempre dele primeiro. No verso 10, a primeira deixa de Jesus ao responder à pergunta da mulher. Podemos notar que a resposta parece não ser de acordo com a pergunta da mulher, no verso 9. E ao que parece, não é mesmo. Jesus não alimenta a rixa entre os povos, não põe mais lenha na fogueira, nada disso importa para ele. A intenção, o desejo do Senhor é bem claro para nós. Se revelar àquela mulher e, consequentemente, ao seu povo. A iniciativa de nos atrair para ele parte dele mesmo, que sabe que precisamos desesperadamente dele, a vida. Nós viemos dele, logo, toda a nossa essência depende única e exclusivamente dele. O que ele nos diz em João 15:5 é real, literalmente real. Podemos perceber também que após a resposta de Jesus, o modo de falar da mulher samaritana é diferente. Antes tu, a partir de agora, Senhor. O princípio da revelação do Messias começa a se descortinar a partir deste ponto, no verso 11. Não era um simples homem judeu conversando com ela naquele poço. Era mais, muito mais.
muito mais do que o pai de seu povo, Jacó, que construiu aquele poço. Era o Senhor único sobre tudo e todos. Creio que nesse momento o coração daquela mulher começava a arder em chamas, como os discípulos no caminho para Emaús. E isso iria se intensificar ainda mais. O desejo do Senhor de se revelar à mulher tem continuidade a partir dos versos 16, 17 e 18, logo após dar detalhes da vida da mulher, que eram íntimos somente dela. E após ele declarar claramente a ela esse segredo, já não é somente Senhor, mas também profeta. Senhor e profeta, dono de todas as coisas, portador das palavras de vida eterna. Podemos ver essa revelação no verso 19. No processo de atrair a mulher para si, o Senhor continua se revelando gradativamente, à medida que ele a faz compreender a situação em que ela está inserida naquele momento. O Criador conversa com a criatura sentado na beira de um simples poço. Fantástico, surreal. No verso 22, outra revelação em que ele fala de si mesmo na terceira pessoa. A salvação, que é ele mesmo, vem dos judeus. O Salvador é judeu. No verso 24, outra revelação, desta vez a respeito do Pai. Deus é Espírito. Sabemos que ninguém, nenhum ser humano viu a Deus. Portanto, ninguém tem autoridade para falar das características dele, exceto alguém que está ou estava com ele pessoalmente. Então, um homem judeu conversando com aquela mulher não somente viu a Deus, mas também morava com ele no mesmo lugar, em uma comunhão totalmente íntima. Em outras palavras, ele está afirmando: eu vi Deus e ele é Espírito. As referências sobre isso nós encontramos em João 1, 18, João 5, 19 e 20 e João 6, 46. O coração daquela mulher já derretia em chamas, e isso se intensificaria mais a partir do verso 25, onde ela diz com convicção que sabia que o Messias viria, ou seja, ela conhecia as Escrituras. A partir desse ponto, ele decide tirar as escamas dos olhos da mulher, se revelando por inteiro. Eu o sou, eu que falo contigo, que converso contigo desde o momento em que você chegou neste poço. No verso 27, os discípulos chegam e ficam surpresos, porque viram o Senhor conversando com uma mulher tranquilamente, mas não disseram nada. Por qual motivo seria? Para isso, vamos retornar um pouco para João 1, dos versos 15 a 34. Vamos prosseguir? Os discípulos tinham ciência do testemunho de João acerca dele, o que era desde o princípio, que é princípio para nós, continuidade para ele, pois ele é desde o princípio. O Senhor governa sobre tudo e todos e tem a dignidade imaculada. Ele fala com a sua criação livremente, a hora em que deseja. Não é limitado a conceitos estabelecidos ou ideologias ou ideias de pensamento. Ele é por si só. Diante dessa verdade revelada, nós não vemos a mulher pedindo provas concretas ou algum tipo de sinal a Jesus. Ela creu e foi logo falar com os homens da cidade. Seu coração ardia tanto diante daquela voz do eu sou ecoando e queimando todo o seu ser, que nem levou o seu cântaro com ela. Tinha pressa em compartilhar o Messias com o seu povo, e o cântaro iria atrapalhar os movimentos dela. O Evangelho mais uma vez quebrando paradigmas, fronteiras. O Senhor desejou atrair
para se revelar à mulher e ao seu povo. Até aqui o capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor.